Paz do Senhor, queridos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância da comunhão com Deus. Eu não sei se você já se perguntou, mas por que nós muitas vezes não conseguimos buscar ao Senhor? Por que muitas vezes nós nos vemos impedidos de acessar a presença de Deus? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos motivos e talvez o principal motivo pelo qual muitas vezes nós não conseguimos acessar a presença de Deus. Não conseguimos buscar a presença de Deus. Em Gênesis capítulo de número 3, verso de número 24, está escrito: havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O livro do Gênesis, Gênesis significa princípio, significa origem, procedência, é o livro que fala sobre as origens, a origem do mundo, do universo, capítulo 1, capítulo 2, da criação, a origem, do ser humano, do homem, da mulher. No capítulo de número 2 nós vemos mais detalhadamente a formação do homem e da mulher, do homem do pó da terra e da mulher, da costela do homem. E nós temos também o princípio do pecado, que está no capítulo de número 3, onde nós vemos que pela desobediência Adão e Eva comem do fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles acabam caindo no pecado. E nós vemos aqui nesse versículo que uma das consequências, nós vemos que Deus ele vai distribuindo, punições, entre aspas, para cada um por causa do pecado. O homem ele dá, a punição de ter que viver do suor do seu rosto, ele agora vai ter que trabalhar mais arduamente para conseguir o pão de cada dia. A mulher vai ter a sua dor, da sua conceição multiplicada e terá que se submeter mais ainda ao seu marido. A serpente vai ter que rastejar pelo pó da terra e comer o pó da terra durante todos os dias da sua vida. E Deus também ele dá uma punição, uma sentença para Satanás, que estava atuando na serpente, de que da semente da mulher nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. E nós vimos também que Deus agora ele vai expulsar Adão e Eva do jardim. No verso que nós lemos, o Senhor ele os expulsa do jardim como consequência do pecado. Eles estando afetados pelo pecado não podem mais habitar no paraíso. E um detalhe que me chama a atenção é que o Senhor ele coloca uma espada inflamada, uma espada flamejante, para que proteja o caminho da árvore da vida. E é aqui onde nós tocamos o assunto que nós iremos tratar aqui. A árvore da vida, ela é o símbolo da comunhão eterna entre o homem e Deus. Você percebe que Deus não havia proibido Adão em momento nenhum de ter comido da árvore da vida eterna. Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o próprio Deus disse que o fruto daquela árvore tinha o poder de matá-los. Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Deus não estava dizendo que mataria o homem caso ele comesse do fruto. Deus estava dizendo que o fruto tinha o poder de matar o homem ao comê-lo. Então, quando Deus disse que não era para o homem comer do fruto, era Deus protegendo o homem. Era Deus mantendo o homem vivo espiritualmente. Esse fruto vai fazer com que vocês acabem descobrindo coisas que não é para vocês descobrir. E quando eles desobedecem, quando eles caem, Deus agora vai limitá-los de comer da árvore da vida eterna. Eles não podem mais desfrutar do fruto daquela árvore, porque em estado de pecado isso lhes faria mal, isso lhes prejudicaria.
Então você percebe, a árvore da vida eterna é símbolo da comunhão eterna entre o homem e Deus. Era um símbolo de que o homem viveria, né, eternamente em comunhão com o Senhor. Mas por causa do pecado, eles agora são privados de desfrutar dessa árvore, do fruto da árvore da vida eterna. Então, para a gente raciocinar, uma das principais causas pelas quais muitas vezes muitos de nós não estamos conseguindo buscar o Senhor é porque o pecado tem nos limitado. Muitas pessoas até tentam meditar na Bíblia, mas quando elas pegam na Bíblia para meditar, o pecado as acusa na sua consciência. Muitas pessoas até dobram o joelho para tentar orar, para tentar acessar a presença de Deus, para tentar provar desse fruto de vida eterna que é a comunhão com o Senhor, mas a espada flamejante acaba cortando. A culpa, o sentimento de que algo está faltando, o sentimento persistente, o pensamento persistente de que algo não está certo, de que existe algo impedindo a presença de Deus de ser acessada, acaba fazendo com que essas pessoas não consigam ir até Deus, não consigam estar na presença de Deus, não consigam desfrutar da árvore do conhecimento, da árvore da vida eterna. Por quê? Porque existe um pecado, como o pecado afetou Adão e Eva, existe um pecado que está afetando a vida espiritual dessa pessoa e está fazendo com que haja um empecilho, uma espada inflamada no caminho da árvore da vida, impedindo o seu acesso, impedindo o nosso acesso. E nós percebemos essa realidade de que a presença do Senhor, ela precisa ser acessada em verdade. Precisa ser acessada por alguém que foi lavado, que foi purificado, que foi remido. E agora que a gente entendeu um dos principais motivos, ou o principal motivo pelo qual a presença de Deus muitas vezes não é acessada, que é a culpa, que é a acusação, que é o pensamento persistente, o sentimento persistente de que algo está faltando, de que a presença de Deus não pode ser alcançada por causa de algo na nossa vida que não está em submissão à palavra de Deus. A partir do momento que temos esse entendimento, agora nós podemos ler, ou precisamos ler, Apocalipse, capítulo de número 2, e o verso de número 17, aonde Cristo diz à igreja em Éfeso o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui você percebe que o acesso à árvore da vida, que foi anulado no jardim por causa do pecado, agora Jesus está dizendo: olha, ao que vencer, eu lhe darei o acesso novamente. E aqui Jesus está falando em um sentido, claro, escatológico, em um sentido futuro, em um sentido real de se experimentar, de se comer desse fruto, literalmente, né, na vinda do Senhor, na sua restauração de todas as coisas, mas a experiência de provar da árvore da vida pode ser real no momento que estamos vivendo aqui na Terra. A experiência de gozar da comunhão eterna com o Senhor, ela pode ser vivida aqui e agora. E o pecado está afetando muitos, impedindo muitos de acessarem essa presença, essa comunhão, esse fruto de vida eterna, essa vida abundante que Jesus prometeu: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Está impedindo essas pessoas de acessarem isso, mas ele diz: ao que vencer.
Ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida. Então, é necessário haver vitória para se haver acesso ao fruto da árvore da vida. Ao que vencer. E como é que eu venço? Na verdade, melhor, o que é que eu tenho que vencer? Nós precisamos vencer o nosso pecado. Nós precisamos vencer o nosso dragão. Nós precisamos vencer o nosso leão, o nosso urso. Aquilo que temos praticado, aquilo em que temos caído, que tem impedido o nosso acesso à árvore da vida. Como é que eu venço? A Bíblia diz, João escrevendo à igreja, 1 João capítulo 2, Filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Temos um advogado para com o Pai. Então, para que a gente possa vencer o pecado, vencer a barreira que tem nos separado de acessar a presença de Deus, precisamos de arrependimento, precisamos de confissão, precisamos de uma vida de sinceridade diante de Deus e diante dos homens, de submissão à vontade de Deus. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sem essa submissão à vontade de Deus, sem um arrependimento sincero, sem uma confissão genuína, não vai ser possível você conseguir estar na presença de Deus, porque a presença de Deus não sustenta a falsidade. O fruto da árvore da vida, que é a intimidade, que é o relacionamento, que é a comunhão com Deus, continuará sendo privado, porque a espada flamejante não vai tolerar o pecado tentando acessar aquilo que é santo. Então, precisamos vencer. Precisamos viver uma vida de vitória sobre o pecado se quisermos ter acesso à presença de Deus. Quantos de nós não já passamos pela experiência de acabar fazendo algo que não deveria ter feito? E aí tentar falar com Deus, tentar acessar ao Senhor, mas de repente se ver impedido por causa daquilo que foi se feito. E não adianta você ignorar o que você fez, não adianta você fingir que você está orando, falando com Deus e que Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo porque Ele é onisciente, Ele ouve tudo, Ele não é surdo, mas Ele não vai poder te atender. A comunhão continuará interrompida, continuará quebrada enquanto não houver vitória sobre o pecado. E só temos vitória contra o pecado quando nos arrependemos sinceramente, quando nós somos honestos e quando confessamos e declaramos aquilo que tem nos impedido. Adão, ele, ao invés de admitir e reconhecer, ele tenta culpar terceiros. Ah, foi a mulher que tu me deste. Adão culpou a mulher e culpou Deus. A mulher culpou a serpente não teve quem culpar, e aí? Mas você percebe que quando a gente não culpa o outro, a gente culpa a Deus. E quando a gente não culpa o outro e não culpa a Deus, a gente culpa o diabo. Adão culpou Deus, culpou a mulher, e a mulher culpou o diabo, a serpente. Mas que nós possamos ser sinceros, que nós possamos viver uma vida de vitória contra o pecado. Não é impossível viver uma vida de vitória contra o pecado. Vença o dragão, faça aquilo que precisa ser feito. Vá até a presença de Deus e não se afaste de Deus por causa do pecado.
Não é porque existe um pecado que está te impedindo de ir à presença de Deus que você vai deixar de correr atrás dos recursos que Ele disponibilizou para que você vá até ela. Faça aquilo que precisa ser feito, vá até a presença de Deus e permaneça lá. Experimente do fruto da árvore da vida, mas não deixe que isso se perca por causa de uma exigência que o Espírito está fazendo a você que você não quer atender. E também não finja como se você estivesse provando desse fruto, como se você estivesse na presença de Deus, sendo que na verdade você sabe que você não está. Fingir que está orando para alguém com quem você tem uma comunhão plena, quando na verdade você não tem, você sabe que não tem. Porque existem coisas na sua vida que precisam ser resolvidas. Mas o fruto da árvore da vida não é inacessível. E você não luta sozinho, tenha compreensão disso em nome de Jesus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Há algo que precisa ser feito. Há um arrependimento que precisa ser realizado. E você não precisa lutar com a força do seu próprio braço para fazer isso. Em Cristo Jesus, pela graça dele, pela força capacitadora dele, pelo Espírito dele na sua vida, atuando, te levando ao arrependimento. E se você está desejando mudar, se você está desejando se arrepender e viver a vitória sobre o pecado, isso é o Espírito em você ainda realizando a obra da santificação. E isso significa que ele não te abandonou, isso significa que ele ainda não desistiu de você e que você não precisa lutar com a força do seu próprio braço para poder fazer aquilo que precisa ser feito. A graça está com você para te auxiliar, para te guiar, para te direcionar, para te confrontar, para que você possa desfrutar novamente do fruto da árvore da vida e gozar da presença de Deus e gozar da comunhão eterna com Deus, que a gente vai experimentar futuramente na restauração de todas as coisas, mas que a gente também pode experimentar em uma certa medida, ainda que não igual, mas em uma certa medida bem preponderante nos dias de hoje, agora, aqui. E que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração de que é necessário vitória para experimentar da árvore da vida. Ao que vencer, eu lhe darei de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Mas não se esqueça, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Curta, se você assistiu até aqui, curta, comente, que você se inscreva nesse canal e que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.